que se nós aprendermos, nós vamos transformar a nossa vida, nós vamos transformar o nosso ser, nós vamos transformar todo o nosso viver. E o nome disso se chama amor. Nós pedimos muito para Deus, escute em casa, nós pedimos muito para Deus o enchimento do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, dai-me o teu poder. Dai-me as tuas virtudes. Mas nós não compreendemos que não haverá enchimento do Espírito Santo. Você nunca terá as virtudes de Deus se em sua vida não haver amor. Se o amor de Deus não habitar em você, na sua vida, você vai perder seu tempo. Você pode até ser um bom palestrante. Eu sempre gosto de falar assim porque eu uso a minha pessoa. Você pode ser um bom palestrante. Eu falo também dos músicos, porque eu tenho bons músicos. Vocês viram o mover de Deus nesse lugar através da vida deles. Você pode ser até mesmo um bom músico. Você pode ser, falo também isso porque eu tenho bons professores, um bom mestre. Mas se você não tiver amor, você só vai ser. Você vai ser simplesmente como uma estátua falante. Simplesmente como um robô. Você vai conseguir até mesmo passar algumas coisas. Mas o fluir de Deus verdadeiro na sua vida, ele não vai acontecer. E o texto que eu quero usar como base para esse tema, encher do amor, ele fala assim, encha-se do meu amor, e vos encherei do Espírito. Encha-se do meu amor. Eu estava ontem num velório, e estava ali com a família, e de repente vinha um, poxa, eu te conheço, vinha outro, oh, que prazer te rever, vinha outro, oh, que prazer. Eu fiquei de verdade pensando, Senhor Deus, eu sou muito amado. Mas o que faz as pessoas quererem ficar perto da gente? É o amor, mas o enchimento do Espírito. O amor e a presença de Deus. Eu vejo isso através das crianças. Né? Eu vejo isso através das crianças. Essa aqui estava chorando porque não queria sair do meu colo. Vocês não perceberam. Ela sabia que eu ia devolvê-la para a mãe, então ela estava chorando. Ela falou assim, eu não quero. Eu entendo a linguagem de uma criança, mas eu fico maravilhado quando eu vejo uma criança vir ao meu encontro e me dar um abraço, me dar um beijo. Ô vovô, eu falo, oh Deus, não existe coisa mais gostosa do mundo do que se sentir amado. Mas você só é amado quando você ama. Se você não ama, começa a faltar alguma coisa na sua vida. E algumas vezes nós ficamos tão preocupados em trazer uma mensagem inédita, uma mensagem que nunca ninguém ouviu na vida, e esquecemos que o Senhor é simples. Sabe por que tudo aquilo aconteceu aqui há pouco? Porque nós iniciamos o nosso culto dizendo, Deus é amor. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Isso é a grande verdade. Se nós adoramos a Deus em espírito e verdade, porque Ele é um grande amor da nossa vida, nós vamos viver momentos diferenciados. Eu queria mostrar esse texto para você de Romanos 5,5, que diz assim, olha bem, na Almeida Revista e Atualizada. Ora, a esperança não nos confunde. A esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. O amor de Deus, olha bem,
Ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. Primeiro é um amor, depois o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo e depois o amor. Se você quer um lar para o Espírito Santo, um lar, olha bem o que eu disse, um lar para o Espírito Santo, uma casa para o Espírito Santo, você, no caso, eu, né? Se você quer dar um lar para o Espírito Santo, uma casa para o Espírito Santo, você tem que entender que esse lar tem que ser repleto de amor. Esses dias, não sei se vocês leram, se não leram, leia, uma matéria minha que saiu no jornal nessa semana, que eu falo daquilo que está acontecendo lá fora. Muitas pessoas olharam para mim e entenderam que eu amo Israel. Vocês sabem quanto eu amo Israel. Vou para Israel, já fui 10 vezes para Israel. Vou muito lá, mas eu amo também o povo palestino. E aí? Como é que eu fico numa situação dessa? Porque são gente, são crianças. Eu fui lá, eu passei a mão na cabecinha deles, eu comprei balinha para eles. Você está entendendo? Eles pediram dinheiro para mim. Eu vi o sorriso. Porque eu amo? Eu amo porque eu nasci na graça. Eu nasci na graça. Diga, eu nasci na graça. Diga, eu não nasci na lei. Eu amo porque eu nasci na graça. E o Senhor Jesus, Ele me ensina a amar. Não falei isso para falar do que está acontecendo ali. Eu dei esse exemplo. E recomendo que você leia. Tá? Porque nós amamos. Nós não amamos quem a gente quer amar. Nós amamos porque Deus é amor. E Ele nos ensinou a amar. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho aqui a minha funcionária que trabalha comigo, a minha secretária do lar. Ela sabe como eu me comporto dentro da minha casa. Ela sabe como eu me comporto com ela. Ela sabe o amor que eu dedico a ela, aos seus filhos, ao seu marido. Fica fácil falar quando você vive dentro de sua casa. Fica fácil falar quando você vive para a pessoa que está próximo de você. Então, olha bem, eu queria que você compreendesse exatamente isso e nunca esquecesse. Ora, a esperança. Eu tenho uma esperança de ir para o céu. Essa é a minha grande esperança. A minha maior esperança não é ganhar na loteria. A minha maior esperança não é qualquer outra coisa. A minha esperança é ir para o céu de glória. E se eu vou para o céu de glória, note isso, nunca esqueça disso. Compre o caderninho que tem lá fora e vai anotando, por favor, que você vai ajudar o Tiagão, que teve a loja dele, a loja do Tiago pegou fogo, e eu estou vendendo aqueles caderninhos que estão lá fora por R$10 para ajudá-lo, viu? Aquele lá, faça assim com a mão, Tiago. Aquele lá é o Tiago. Pegou fogo, destruiu. Então, ele fez os caderninhos, eu estou vendendo. Anote, anote. Nunca esqueça o que eu vou falar agora aqui. Preste atenção. Se você vai viver Deus de verdade, você nunca vai sentir dentro do seu coração fraqueza espiritual. Se você ama de verdade, você nunca vai sentir fraqueza espiritual. Não é fácil amar, gente. Não é fácil amar aquele que despreza. Não é fácil, mas Jesus amou. Não é fácil amar aquele que abandona, mas Jesus amou. Não é fácil amar aquele que puxou o tapete, mas Jesus amou. Por incrível que pareça, Jesus amou. Jesus, ele nunca virou as costas para ninguém. E muitas vezes nós queremos o Espírito Santo, mas ficamos ressentidos. E o ressentimento afasta o Espírito Santo. Eu não consigo, estou ressentido. Eu estou ressentido porque a Sueli comeu todas as minhas bolachinhas do pote. Não foi, Miriam? Não é nada com você, Miriam. Eu estou ressentida. A Miriam é uma pessoa que eu conheço aqui. E ontem eu estava conversando com ela, ela disse, comeram toda a minha bolachinha do pote. Né? Muitas vezes nós guardamos ressentimentos dentro do nosso coração, guardamos ressentimentos dentro do nosso coração por situações que é fácil liberar perdão.
mesmo situações difíceis de liberar. O que você quer mais na sua vida? Viver com o espírito de trevas falando na tua mente, porque o espírito de trevas fala. Muitas vezes, ele entra na gente e a gente fala assim, mas em mim não, porque eu sou um crente, eu sou um cristão. Não, o espírito das trevas entra. E ele fica falando, olha o que fizeram para você, olha só a maldade que fizeram para você, olha como te trataram, olha o desrespeito, olha isso, olha aquilo. E isso vai corroendo o coração, a sua casa está limpa para o Espírito Santo. A esperança que nós devemos guardar dentro de nós, de verdade, é entender que não é qualquer espírito que vai ser derramado dentro do nosso coração por causa do amor. Não é qualquer espírito. E eu estava pensando nisso, não é um amor fabricado, não é um amor qualquer, é um amor de Deus. Não é aquele amor assim, eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Eu te amo, viu? Isso é fácil. Isso é muito fácil. Mas não, é o amor de Deus sendo derramado dentro do seu coração e trazendo uma mudança completa em sua vida. Imagina o que é isso? Eu olho para algumas pessoas doentes, perdendo algumas bênçãos na vida, deixando de ver milagres sobrenatural, porque aquele amor que um dia foi derramado, o amor de Deus, né? Porque quando a gente se converte, não sei se você lembra da sua conversão, eu lembro da minha, quando a gente se converte, misericórdia, é um dia maravilhoso, não é? É aquele dia assim que a gente levanta as mãos para o céu e fala, eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador, e eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é bom. Aí a gente corre lá à frente, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente sente a mão de Deus, a gente perdoa todo mundo, sai da igreja querendo ungir poste. Mas o diabo, ele vai querer nos atropelar no caminho e fazer com que esse amor acabe indo embora. Deus não habita num coração cheio de rancor. Deus não habita num coração cheio de mágoa. Deus não habita num coração repleto de pensamentos que você tem que fazer assim de vez em quando. Não, esse pensamento não é meu, sai. Eu já fiz isso. Deus não habita. Mas os pensamentos ruins contra alguém só saem num ambiente como esse que nós estávamos. E esse ambiente da presença do Espírito Santo, onde a gente pode se derramar na presença dele, a gente pode fazer dentro do nosso quarto, a gente pode fazer dentro da nossa cozinha, a gente pode fazer no ambiente do nosso trabalho. Um outro versículo que eu quero deixar para vocês, né, para mim é muito importante também, né, porque nós estamos aprendendo agora a tolerar, suportar, perseverar em amor. É isso que eu quis falar para vocês. Olha, vamos suportar, vamos perseverar, vamos viver um amor verdadeiro, vamos mostrar que vale a pena. Essa palavra é uma palavra que não pode cair de moda. Essa palavra o diabo não quer que se pregue mais. Essa palavra você não vai esquecer, eu tenho certeza. Ela é tão simples como as mesmas palavras que o Senhor Jesus trazia no Sermão do Monte. É as mesmas. Quando ele sentava com seus discípulos, ele falava, olha gente, cuidado, hein? Aprenda a tolerar. Aprenda a suportar. As bem-aventuranças, lembra? Bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, bem-aventurados. E essas bem-aventuranças é o que ele fala através do amor. Olha Efésios 4, verso de número 2, também na Almeida Revista e atualizada. Diz assim, com toda humildade e mansidão, toda humildade
e mansidão. Toda humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. Suportando uns aos outros em amor. Aqui o apóstolo Paulo está nos chamando a suportar os outros. Você imagina o que esse homem enfrentou na sua vida? Ninguém consegue imaginar. Eu não consigo imaginar o que Paulo teve que suportar na sua vida. E ele nos ensina, suportam uns aos outros, não com má vontade. Porque suportar-vos uns aos outros com má vontade não é amor. Não é amor. Eu já fiz algumas coisas por amor. Eu lembro quando ele está lá em cima, eu posso falar. O pai do Emerson faleceu em Minas Gerais. Ele estava aqui, morando aqui, ele não tinha parente aqui. O pai morre lá, de repente ele foi para lá enterrar o pai. Peguei meu filho e falei, ei, vamos amar esse menino de verdade? Vamos amar de verdade? Ele falou, meu filho, vamos para lá, vamos. Pegamos o nosso carro, corremos, chegamos lá na hora do enterro, na hora do funeral. Quando ele nos viu, ele falou, vocês aqui? Tem algumas coisas que a gente só faz por amor. Agora, quantas atitudes verdadeiras de amor você já fez na vida? Lembra que quando você ama, quem está dentro de você? Você ama, se você abre a porta para se encher do Espírito Santo de Deus. Não quero falar do outro lado, quero falar do lado em que nós estamos. Eu quero falar de viver Deus, de viver esse amor verdadeiro. Viver um amor que talvez... É um amor, você ama porque você ama. Vou contar um testemunho, para mim isso é um grande testemunho na minha vida. Eu trabalho todo sábado, eu venho fazer plantão. Todo sábado alguém me procura. Todo sábado alguém bate na porta. É incrível. E nesse sábado quem bateu foi um senhor descalço, com outro senhor descalço, sujo de lama. E quando eu fui abrir a porta, tocou a campainha, eu fui abrir a porta, olhei para aquele homem, eu amei. Eu nunca tinha visto, era um ajudante de pedreiro. E ele falou assim, eu vim aqui porque eu fui procurar ali, aqui do lado, tem uma fábrica de fralda. Eu fui ali na fábrica de fralda procurar algumas fraldas, mas eles não quiseram me dar para o meu filho. Aí me falaram que se eu batesse aqui, o senhor arrumaria umas fraldas. Eu virei e falei, eu estou sozinho. E um pouco de leite, eu falei, eu estou sozinho, eu não tenho a chave da despensa. Aí, de repente, eu fechei a porta, ele foi embora, eu fechei a porta, falei, não, mas eu amei esse homem. Eu abri a porta novamente, falei, ei, moço, espera aí. Você pode voltar daqui 30 minutos? Ele disse, sim, posso. Então, daqui 30 minutos, volte. Eu corri no supermercado, comprei fralda, comprei leite, comprei arroz, comprei feijão, pedi para colocar numa caixa bem reforçada e voltei. 30 minutos depois ele estava batendo. Eu amei aquele homem, eu nunca mais vi na minha vida. Se é um anjo, eu não sei. Quantas vezes nós queremos amar simplesmente quem faz alguma coisa espetacular por nós. E quando eu peguei aquela caixa, o Senhor só disse, não leva, deixa que ele leva. Não sei porque Deus falou aquilo para mim. E ele voltou com a criancinha no colo. Ele disse, aqui está meu filho. E o outro moço do lado, eu disse, moça, a caixa é pesada, pode ficar sossegado que eu me viro. Aí ele pegou a criança aqui do lado, pediu para o outro, coloca aqui na minha cabeça. E começou embora falando assim, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Como nós vamos provar que Deus existe se a gente não tem capacidade para amar? Isso é fariseísmo. Isso é mentira.
somos, na maioria das vezes, simplesmente religiosos, sentamos nesse banco como se estivéssemos fazendo uma obrigação de domingo. Não é isso também que eu quero falar, não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, estou para ensinar algo que Deus me ensinou quando Ele me chamou, da onde eu nunca deveria ter saído, algo que eu nunca deveria ter deixado. Veja esse texto, como é impressionante. Coríntios 13, verso de número 7. Eu poderia ler Coríntios 13 inteirinho, porque ele todo é lindo, todo é maravilhoso. Mas esse aqui diz assim, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Você já pensou nisso? Que tipo de igreja nós vivemos nos dias de hoje? É por isso que eu falei no começo, como é que você vai sair daqui sem abraçar seu irmão? Quantas pessoas estão aqui simplesmente para receber um abraço? Fala assim, eu vou lá na igreja dos crentes, sabe por que eu vou na igreja dos crentes? Porque os crentes é diferente, sabe? Me falaram que o culto deles é diferente, os crentes é diferente. Eu vou lá na igreja dos crentes porque eu vou ser amado. Alguém vai me notar lá dentro. Nós estamos virando religiosos. A gente chega, senta no nosso banco, a gente não levanta do nosso banco, a gente não olha para trás, a gente não percebe ninguém, a gente não vai na pessoa e pergunta, como é que você está? Você está bem? Como é o seu nome? Meu nome é Rui, prazer. O seu nome é Ana? Ana, muito prazer. Quantos conhecem a Ana? Eu ganhei a Ana. Ela veio fazer uma terapia comigo. Né, filho? Ali, outro ali. Quantas pessoas, o que você está fazendo? Nós viramos religiosos. Achamos que a obrigação de dar um abraço é aqueles que estão lá na frente. Né, Vê? É de todos nós. Eu estava olhando para essa família aqui, eu vi elas hoje aqui. Que família linda. Quantos de vocês vão deixar essa família ir embora sem receber um abraço? Será, Leandro, que nós não vamos ganhar esses dois meninos aqui para os nossos jovens? Vamos, não vamos? Você compreendeu, filho? Você está entendendo? Você já está na casa. Estou jogando essa peteca na sua mão, se vira com ela. A gente tem que correr junto. Não é, Rogério? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu gosto muito daquela música que cantamos no começo. Como é precioso, irmãos, estarmos juntos aqui. E juntos, lado a lado, andarmos como irmãos. Pensa nisso, andarmos como irmãos. E o resto, como é que é? Expressar. Oh, como é que é o resto? Como é que é o resto? Vamos ver. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança de... Pensa no que você está cantando. Não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre. E para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso
nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um no amor do nosso Pai. Quero terminar. E eu queria terminar com o verso que eu queria começar, sabe? Eu queria começar essa mensagem com Galatas 5:14, mas na madrugada Deus foi mudando. Ele disse, seja mais simples o possível. Eu disse, quero ser. E o Senhor disse, você é simples, seja mais simples o possível. Eu disse, Senhor, tu sabes que eu quero ser, me ajuda. Então mudei tudo. Mas Galatas 5:14 diz assim, porque da lei se cumpre uma só palavra. Uma só palavra. A gente olha para o livro da lei, a gente quer ensinar a lei inteira, mas ele diz assim, cumpre-se uma só palavra. Porque da lei se cumpre um só preceito, uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante. Como é que eu vou para casa hoje? Eu acho que a gente tem que ligar para tantas pessoas, né? A gente tem que se arrepender de tantas coisas, a gente precisa voltar ao contexto e dizer, não, o Espírito Santo não sai da minha vida. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar somente como Ele amou. Essa é a minha mensagem. Esse é o meu pequeno recado. O resto, eu espero que o Espírito Santo faça. Fique em pé, por favor. Um amigo meu, quero trazer ele aqui ainda esse ano, é um pastor querido demais para mim, da Nazareno, de Limeira, uma igreja que tem quase 4.000 membros. Hoje quem está lá é o filho dele, o nome dele é Silas. Um dia, ele e o pastor Aguiar, por um motivo, se desentenderam. Ficou uma coisa meio estranha, mas aquilo precisava ser quebrado. E ele fez essa música que diz assim, meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus que nos uniu e essa união é baseada no amor de Deus. Aí ele ligou para o pastor Aguiar, Valvassoura, pastorzão, o chefe, e ele ligou e falou, Aguiar cuidou de mim quando eu passei pelo luto, há 30 anos atrás. Baita amigo, querido. E o Aguiar, então, virou e falou, Silas, estava esperando a sua ligação. E antes do Silas começar a cantar, o Aguiar falou, me perdoa, Silas. E o Silas então virou e falou, Aguiar, vamos zerar esse negócio aí? Não cabe a nós vivermos esse negócio não, né? Aí ele pegou o piano dele, sentou no piano e disse, escuta o que eu fiz para você. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e essa união
é baseada no amor de Deus. Linda, né? E eis a razão desse amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender você. Esse é o segredo. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Sabe, grande bobagem, né? Viver o coração amargurado e depois ajoelhar e dizer: Pai, estou aqui. Aí ele fala: cara, você não pode ter comunhão comigo. Como você vai querer ter comunhão na vertical se você não tem comunhão na horizontal? Você quer falar que me ama se você não ama? Coisíssima nenhuma, está com seu coração bronqueado, seu coração fechado. Pense nisso.